muito bem. Eu trouxe esse tema aqui hoje, Jornada da Delegação Progressiva. É o nome que eu trouxe porque isso é um processo. Eu preciso saber que eu vou começar a fazer isso hoje, isso vai levar um tempo. E eu nem sempre eu sei qual que é esse tempo. Esse tempo, às vezes, pode ser meses. A questão não é se é meses, se é semanas ou o que que é. É eu saber que eu estou indo para um lugar aonde um dia eu terei mais autonomia, os meus líderes terão mais autonomia. Então, para que que a gente usa esse método de delegar? É justamente para que eu, que sou o empresário, o dono da empresa, ou um executivo, tenha tempo de fazer o que realmente importa para mim, o que realmente importa para a organização, que normalmente é estar na estratégia e na gestão. E eu deixar essa parte mais de operacional para operação. Então, é exatamente para isso, né? Ou quando você está se preparando para subir no pipeline e precisa trazer alguém ali do seu lado, porque se você não tiver um sucessor, você não vai conseguir subir. Então, eu trouxe esse conceito progressivo, né? Porque eu acho que é uma jornada, ele é progressivo e aos poucos a gente vai aprendendo a fazer isso, tá? A gente vai preparando, assim como os filhos, você vai preparando eles para um dia eles terem a vida deles, saírem de casa, né? Então, você vai preparando seus funcionários também para isso, né? Então eu criei aqui uma escada. São níveis, né? É um caminho, né? Não necessariamente precisa ser uma escada, mas é um caminho, uma jornada. Não dá para você pular de um para o outro, né? Então, muito bem. Vamos lá. Recapitulando. Para que que serve isso? Se você está sobrecarregado, se você está cansado, não está conseguindo fazer o que realmente importa, o que deveria fazer. Então chegou a hora de você começar a delegar suas atividades. Tem diversas outras coisas que podem ser feitas. Uma delas é delegar. E dentro desse processo de delegar, tem alguns métodos. Hoje eu vou trazer um deles. É muito parecido com o método de transferência de aprendizado, né? De aprendizagem. Então, o primeiro método é o fácil. Você está aqui, você está fazendo, você é o executor. Por mais que você tenha uma posição de líder, você ainda está fazendo as coisas. E eu entendo que você, como dono de empresa, às vezes é você que vai ter que fazer mesmo, né? Às vezes, dependendo da situação, dependendo do tamanho da sua empresa, das condições, às vezes é você que vai fazer mesmo. Até para que você possa, neste nível aqui, fazer, definir o processo, criar um procedimento, criar métricas, testar. Tá funcionando? Eu estou fazendo, tá funcionando? Cara, agora passa isso para alguém. Sempre precisa ser assim, começar por você? Não. Mas imagine diversas atividades que já estão nesse lugar, né? Então, tudo começa com você fazendo, né? Até que agora vem o segundo nível. Você vai passar para o segundo nível de onde você faz, só que algumas pessoas começam a te ajudar. Depois eu falo um pouco desse processo de escolha, né? Mas então aqui você já não está fazendo mais sozinho, você já está treinando alguém na prática, né? Você pode até dar um treinamento de conceito, explicar, mas nada como ir na prática, alguém já está te ajudando. Então você continua fazendo, só que tem alguma pessoa que está te ajudando a conduzir aquele processo, está te ajudando a monitorar, está indo numa reunião com você. Ela está te acompanhando, é você que está fazendo, mas ela está te acompanhando. E ela já te ajuda no preparar uma apresentação, no monitorar um trabalho, no executar alguma coisa ali ainda pequena. Percebe? Mas é você que ainda está fazendo, você que está responsável, né? Depois vem o próximo passo. Você faz e eu ajudo. Agora ele já vai fazer. Qual que é o tempo que leva para subir cada degrau desse? Depende da atividade, depende da sua experiência em delegar e treinar pessoas, depende do quão, da prontidão do seu funcionário, do seu liderado, né, do seu colaborador. Então, depende de uma série de fatores. Mas eu vou ficar aqui um tempo no fácil, a pessoa me ajuda. Até que chega uma hora que eu começo a soltar um pouco mais. E quase que ela já está fazendo e eu estou ajudando. Então eu começo a entrar nesse processo. Aquilo que ela faz e eu ajudo, quer dizer que ela já fez comigo, ela já conhece o processo, ela já viu algumas coisas dando certo e errada, ela já aprendeu um pouco desse caminho. E agora ela começa a fazer e eu ajudar. E eu vou delegar mesmo, deixar ela fazendo, respirar e deixar ela fazer. E eu vou delegar, eu vou estar ali acompanhando, vendo no que ela ajuda, precisa de ajuda. Então ela já está fazendo, já passou dos 50%, né? Até que chega o próximo nível. A pessoa faz e você só acompanha. Você só monitora de longe, né? Você fica ali. A pessoa precisa saber que se algo acontecer de errado, ela tem alguém para recorrer. Então isso aqui é para criar um ambiente de segurança para ela, né? Então você monitora, você acompanha, você fica ali de trás. Às vezes você está numa reunião já fora.
Pessoa que está apresentando, você fica ali em silêncio, mas como ouvinte. Mas ela sabe que se der alguma coisa errada, fizer uma pergunta, acontecer algo, você vai poder entrar ali e trazer suas questões, né? Então ela está protegida. E isso vai trazendo segurança para ela, percebe? Até que chega a sua última etapa, que a pessoa faz, e eu confio no resultado. Percebe? Então, eu, enquanto líder, estava fazendo, e depois eu estava fazendo e comecei a pedir ajuda. Depois de um tempo, já essa pessoa que estava me ajudando, ela começa a fazer e eu começo a ajudar. Chega um tempo que ela está praticamente fazendo, eu não estou precisando mais ajudar, mas eu ainda fico ali presente, né? Até que um dia ela faz, eu simplesmente confio no resultado. Eu não preciso mais estar presente no dia a dia ali, ponto a ponto. Percebe? Então, isso aqui, pessoal, é um processo, né? É um processo. Você pode pegar para cada atividade que você faz, você pode utilizar esse caminho aqui. Funciona muito bem. Quanto mais você fizer esse caminho, mais rápido você vai aprendendo a treinar as pessoas nesse caminho. Percebe? E aqui tem só alguns pontos que eu acho muito importante para vocês, alguns cuidados com isso, né? Então, primeiro, né? Meu microfone desligou aqui, né? Então, primeiro, quando você vai delegar, nessa primeira fase, da forma que eu falei aqui, ó, você que faz. Então, você vai fazer para quê? Para você definir o processo, para você testar, para você criar dashboard, sabe? Para você fazer o negócio rodar. Essa é uma forma. Então, uma forma. Então, garanta que isso está funcionando. Esse é o primeiro ponto. Às vezes, você nem sempre vai poder fazer isso. Às vezes é uma atividade nova que você já quer delegar para alguém. Entendeu? Só que aí você já vai ter que delegar para uma pessoa que tem muita senioridade. Então, ela que vai desenvolver, ela vai entrar nesse nível de desenvolver e você vai estar só mentorando, né? Essa é uma outra atividade. Eu estou sugerindo aqui algo que você faz hoje, né? Que você está na operação e está sobrecarregado. Então, é o que você faz hoje, né? Então, garanta que você, antes de passar para alguém, realmente desenhou e tem tudo ali em ordem. Agora sim. Atenção em como definir essa pessoa. Na hora que você vai definir alguém para assumir uma atividade que é sua e você está numa posição de líder, isso pode causar uma série de impactos às pessoas que estão em volta, né? Ah, por que que foi ele e não foi eu, né? Então isso tem que estar bem claro, a estratégia do porquê que para onde a gente está indo, os papéis e responsabilidades de cada um, o porquê que agora você vai delegar essa atividade para determinada pessoa, o porquê essa pessoa e não outra, entendeu? Trabalhar uma comunicação assertiva e empática dentro da empresa. Não tem um processo de definição, né? Depois que você fizer isso, você vai sentar com essa pessoa. Você vai alinhar com ela as questões todas sobre essa atividade. Vai alinhar escopo, orçamento, prazo, plano de contingência, risco. Vai definir papéis e responsabilidades. Ó, percebe que aqui na escada papéis, responsabilidades e autonomia vai mudando? Então, aqui você faz, esse papel é 100% seu, autonomia é 100% sua. Aqui, ó, você faz, ele ajuda. Talvez aqui seja, você tenha no início 80% de responsabilidade e autonomia e ele tenha 20%. Aí, com o tempo, isso vai mudando. Quando tiver já mais 50-50, você já começa a vir para o terceiro nível de escala. Então, ele faz, embora você ainda é o responsável. Então, a autonomia ele ainda tem pouco, embora ele que já faça. E você está só ajudando, você está ali pondo a mão na massa, ajudando, bem de perto. Está bem de perto, sabe? É, depende da atividade, diariamente você está sentando com a pessoa ali para ver como é que tá, né? Até que essa pessoa começa realmente a se desenvolver e aí ela faz, você só acompanha. Agora, quem faz a responsabilidade já é 100% dela, porque você não ajuda mais ela, e ela já tem uma autonomia bem grande, talvez 80% de autonomia. Até que um dia ela tem autonomia total e ela que faz, então tá tudo 100% com ela. Então você percebe, você precisa definir isso aqui com ela. A atividade, que é o escopo, orçamento, prazo, os papéis e responsabilidades em cada um desse nível. Apresenta esses níveis para ela. Quais autonomias que ela vai ter ao longo desse processo. Então, você alinha com ela, você pergunta se ela quer, se ela realmente quer, entendeu? Se está tudo alinhado, você divulga isso dentro da empresa. Depois aqui, ó, execute o processo de transferência, que é o processo que a gente acabou de fazer. Você vai executar. Nesse plano de cima, no item 3, você vai definir um prazo para isso também, para essa transição. Olha, essa transição deve acontecer em 3 meses. Então, os primeiros 21 dias, ou seja, 3 semanas, eu vou fazer e você vai me ajudar. Depois, mais 3 semanas, você faz, eu te ajudo. Aí você vai combinar um prazo com ela, 2 meses, 3 meses, enfim. Então, você vai executar esse processo até esse final. Depois, um cuidado, não delargar. Mesmo as pessoas que estão aqui, ó, que você confia, ela que faz e ela que executa,
Mesmo estando aqui, você não precisa delargar. Você é o líder da empresa, né? Você é o líder da área, você é o empresário. Você vai fazer gestão por resultado, por dashboard. Então, aí ela vai te apresentar esse dashboard uma vez por mês. Você pode começar a colocar um pouco de meta para ela, aí a gente vai entrar em outros temas, entendeu? Mas não é delargar, é você estar próximo ainda assim. Você está fazendo a gestão daquilo. É uma atividade que você fazia, você delegou para uma outra pessoa fazer. Agora você vai ter que começar a fazer gestão por resultado. Imagine que agora você faça 20 atividades por semana. E ao longo dos próximos 6 meses, dessas 20, 15 atividades você vai delegar. Então, tem 15 pessoas, ou às vezes uma pessoa fazendo mais de uma ou duas atividades com você, né? Então, você vai fazendo um processo, você gera um dashboard, você vai monitorando. Daqui a um tempo, todos estão fazendo essas atividades, você não está mais fazendo essas atividades, mas você está gerenciando. Então, é importante ter esse dashboard, né? Aí você vai criar metas, vai criar indicadores de resultado, que é como você vai começar a fazer a gestão, né? Até falei sobre isso na outra sessão de mentoria que eu fiz aqui coletiva, tá? E aí, para mim, agora é que vem a parte mais importante. Quando você fez isso uma vez e essa pessoa realmente já está funcionando, aí imagine que agora você tem uma outra atividade. Sabe o que que é o mais importante? É agora. Você vai fazer esta pessoa fazer o que você fez com ela, ela vai fazer com outra pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, agora ela vai começar a escolher uma atividade dela e delegar para uma outra pessoa. Percebe? E aí, quando você começa a fazer isso, que eu coloquei aqui de uma forma constante, você começa a criar uma cultura de desenvolvimento, de aprendizagem da sua empresa, onde cada um tem um papel extremamente e responsabilidade extremamente claro, todos têm autonomia, todos estão aprendendo, e aí eles podem ficar ali por um período. Mesmo que a sua empresa não esteja crescendo tanto e que você não consegue subir e depois contratar mais gente embaixo, que essa seria uma estratégia, né? Você sobe e delega as atividades para o outro de baixo, este sobe e delega atividades para o de baixo e vai indo, e embaixo você contrata na base. Essa é uma estratégia, né? Às vezes, em vez de contratar uma pessoa do externo para assumir uma posição de liderança, né? Mas mesmo que a sua empresa não esteja fazendo esse movimento de crescimento, vocês estão numa fase de se organizar, tá tudo certo. De tempos em tempos, vocês podem mudar um pouco essas atividades para que você possa desenvolver as pessoas a mesma pessoa, às vezes, em outras atividades. Ó, agora tem uma outra atividade que eu faço que eu quero que você conduza. Essa que eu conduzi, eu te ensinei, você já está fazendo por 6 meses. Passa para outra pessoa. Você começa a criar um processo de uma cultura mesmo de aprendizagem, né? E com isso, as pessoas começam a ser mais engajadas. Elas gostam de estar junto, elas gostam de estar dentro, elas começam a ver potencial de crescimento, elas começam a aprender, elas começam a vislumbrar o futuro, ter uma ambição, começar a enxergar um plano de carreira, ver na prática que está acontecendo. Elas vão realmente, isso inclusive, ó, melhora o currículo delas, mesmo se elas quiserem sair da empresa um dia, traz mais visibilidade. Se eu começo a fazer isso na empresa inteira, você vai ter uma empresa mais engajada, mais dentro, e aí, consequentemente, os resultados vão aumentar. E para que tudo isso? Para que você vai delegar? Lembra que eu comecei falando, se você é um empresário que está sobrecarregado, que está cansado, parece que as coisas não voam, não voam, parece que elas não saem do lugar, parece que tudo depende de você. Tem vários motivos, eu comentei alguns desses motivos, mas provavelmente é porque você não quer sair desse lugar, você não quer soltar o osso nessa atividade. Então, uma das formas de você como fazer isso, utilizando esse método que eu ensinei aqui atrás, que é o de delegar, né? Saindo do controle para autonomia. Isso vai te dar autonomia para você ser líder, para você ser empresário e fazer outras coisas que você queira fazer, que você entende que é importante para fazer, tá? Pessoal, era isso por hoje, né? Lembra que as nossas sessões são sempre rápidas, básicas, práticas, efetivas, com exemplos, mostrando passo a passo. Implementem, vocês podem fazer isso já imediatamente. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar aqui no grupo VIP, vocês têm acesso à aula completa aqui. Podem me chamar também nas redes sociais, mandem suas dúvidas, suas perguntas e a gente vai conversando, tá? Se você quer saber mais detalhes desse método, eu posso te ajudar. E lembra que tem diversos outros métodos, diversas outras formas. Uma das formas de você delegar é usando liderança situacional. É um outro processo de 4 etapas. Então, tem diversas formas de fazer isso, tá? E o mais difícil nem sempre é implementar esse processo.
Então, vá lá implementar. E se nesse meio do caminho você não estiver conseguindo, é porque provavelmente não é uma questão de falta de método apenas. São questões internas, né? Por exemplo, aquela que eu dei, aquele exemplo que eu dei sobre a questão de ser reconhecido. Eu aprendi minha vida inteira a ser reconhecido pelo que eu fazia. Se eu delegar tudo agora e virar líder e realmente fazer ir para um nível do ser e de ter outras responsabilidades, eu não vou mais ser reconhecido. Então eu fico me insistindo. Esse é um exemplo, tem diversos outros. Então, se a sua questão não é o método, você não está conseguindo fazer mesmo com o método, me chama, porque tem outras questões pegando e eu posso te ajudar a destravar isso. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.